Ver aqui se vai gravar, né? Ok, você está gravando. Maravilha, pessoal. Bom, seguinte, moçada. Hoje a gente vai ver, né? Um programinha aí que é muito querido da área de vocês, né? Que é o Excel, né? Por que o Excel ele é um programa aí tão querido, né? O Excel ele é um programa gerenciador de planilhas, tá, pessoal? Então, tem muitas empresas assim que controlam folha de pagamento usando Excel, controla estoque usando Excel, tá? Dá para a gente, por exemplo, até fazer joguinhos no Excel, né? Aqueles testes vocacionais dá para fazer no Excel. Dá para fazer um monte de coisa aí utilizando dos recursos aí do Excel, né? Mas para vocês, estudantes, né, para a área de vocês, o Excel ele é muito utilizado para fazer gráficos, tá? Então, para fazer gráfico, moçada, não tem programa melhor do que o Excel, certo? Antes de eu começar a aula, deixa eu mostrar aqui para vocês uns projetos um pouco mais avançados de Excel, ó, né? Essa daqui é a carinha, então, do Excel, certo? Excel, vocês vão ver aí que é um programa constituído por colunas, né? Essas colunas, elas são marcadas pelas letras, né? A, B, C, D, e por linhas, que são marcadas por números, né? 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? Então, aqui eu posso, por exemplo, né? Isso daqui é uma planilha utilizada aí, sei lá, né? Por alguma empresa, por alguma loja, tá? É uma planilha tipo de agenda, ó. Então, eu vou cadastrar aqui o meu nome para vocês verem. Por Brasa. Vou colocar meu telefone. Vou inventar um telefone, certo? Vou colocar que eu trabalho na diretoria. O meu ramal é 16. Vou me cadastrar aqui, certo? O que o Excel fez aqui, ó? Ele cadastrou, ele inseriu o Brasa, certo? Então, imagina que isso daqui, pessoal, eu posso usar como agenda, né? De repente eu quero procurar algum nome nessa agenda. Eu vou procurar nomes que começam com a letra B, ó. Ó que legal. Então, é um programa muito prático, né? Dá para a gente criar aí programinhas, né? Utilizando-se do Excel. Vou dar mais um exemplo aqui para vocês verem. Ó. Isso daqui, por exemplo, é controle de estoque. Ó. Né? Um controlinho de estoque feito no Excel. Tá certo? Tem a fé que ele abre. Tá? Então, eu vou cadastrar aqui um novo produto. Ó. Vou colocar, por exemplo, a descrição do produto. Vou pôr boneca Annabelle. Vai. Vou cadastrar aqui as categorias, o fabricante. Conservação. Deve ficar lacrada e bem lacrada, por sinal, né? Valor da compra 10. Colocar 20. Observações. Manter bem lacrado. Vou cadastrar ela aqui. Tá certo, pessoal? Aí, ó, o que o programa mostra? Ó, ele mostra o valor da compra, né? Ele mostra o quanto que eu vou vender, ele mostra a quantidade de estoque, tá certo? Mostra para mim o valor que eu tenho no estoque, né? 20. Mostra aqui o valor que eu tenho no estoque, né? 20 vezes 20, né? A quantidade de compra multiplicada aqui pelo estoque, né? E aí mostra outras informações, tá certo? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou repor o estoque da boneca Annabelle, né? Vou digitar aqui. Vou pôr para comprar, certo? Que eu vou colocar, por exemplo, o valor por unidade, vai continuar 10. E aqui a quantidade. Vamos supor que eu comprei mais 10. Vou avançar. Então, ó, tinha 20 no estoque. Se eu comprei mais 10, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai atualizar para 30, certo? E aí, então, dá para eu ficar controlando o estoque. Ó. Vou vender uma agora. Quantidade, né? Vou colocar uma. Vou avançar. Olha lá.
Tinha 30, caiu para 29, certo? Então, vocês podem ver aí que o Excel, né, dá para a gente fazer aí esse tipo de programinha, tá? Eu não vou passar como é que faz essa parte para vocês, pessoal, porque é um negócio um pouco mais avançado de Excel aí, né? Aí envolve um pouco até a parte de programação mesmo dentro do Excel, tá certo? Mas só para passar para vocês aí uma noçãozinha do que dá para fazer com esse programa, né? Esse daqui é um teste de conhecimento que eu fiz há muito tempo atrás, né? Na época que eu era estudante ainda. E aqui, por exemplo, tem algumas pegadinhas, né? Tem aqui a pergunta, aqui eu digito a minha resposta, né? E aqui nesse quadrinho ele me dá, por exemplo, se eu acertei ou não, tá? Então, aqui, ó, segundo a Bíblia, quantos animais de cada espécie cabiam na arca de Moisés? Aí tem aqui a primeira resposta, 2, 3, né, 1 ou nenhum. Né? Vamos supor que eu vou errar, vou colocar que tinha 2. Aí ele me dá qual que é a resposta certa e ainda dá até uma tiradinha em mim, né? Moisés não fez arca, foi Noé. É um teste que eu montei aí só de pegadinha, né? Então, a resposta correta seria 4, né? Nenhum, porque Moisés não fez a arca, tá? Tem inúmeras perguntas aqui, tá, pessoal? Montei aqui um testezinho de 20 perguntas, tá? Então, olha, a segunda pergunta. O pai de Flávia tem 4 filhas, Lalaca, Leleca e Loloca. Qual é o nome da filha do meio? Né? Luca, Lilica, Flávia e Alan Locke. A Flávia. Né? Novamente ele me dá uma tiradinha. Ó. Vamos supor, vou errar. Ó. Caiu direitinho, hein? E a Flávia? Não conta? Certo? Vou colocar a resposta certa. E aqui no final, moçada, né, tem várias perguntas aqui, né? Aqui no final do teste, ele vai me indicar quantas respostas eu acertei, ó. Até agora eu acertei 2, certo? E aí eu vou responder todas as perguntas do teste, ó. Ele vai me dar, de acordo com a quantidade de acertos, né? Ele vai me dar aí qual foi aí a minha classificação no teste, né? Se eu tô por fora, né? Se foi meio compreensivo as perguntas que eu errei, tá? Então, dá para fazer isso daqui também utilizando dos recursos aí do programa Excel, ok? Mas vamos partir então, pessoal, para o seguinte, né? Vamos partir aqui para a nossa primeira aula, né? Para a gente entender aí como é que funciona o Excel, tá certo? Essas planilhas aqui, pessoal, né? Como eu disse, o Excel ele é um programa gerenciador de planilhas, ó. Né? Então, eu posso ter várias planilhas dentro do mesmo arquivo do Excel, tá? A área de trabalho do Excel, pessoal, ela é composta aí por esse monte de quadradinho que vocês estão vendo, né? Esses quadradinhos, eles são conhecidos por células, tá certo? Então, o que é uma célula? Uma célula é um encontro de uma linha com uma coluna. As linhas, elas são identificadas por números, tá? E as colunas, elas são identificadas por letras, ok? Então, aqui eu tenho a coluna A, a coluna B, a coluna C, a coluna D, tá? E aqui eu tenho as linhas que são identificadas por números. O encontro de uma linha com uma coluna é conhecido por célula, é chamado de célula, tá? Então, nesse momento aqui, ó, eu estou na célula D8, né? Note que fica até destacado com uma coloração diferente, a letra D aqui, né? E o número 8 aqui. Então, nesse momento, eu estou na célula D8, né? Aqui, aonde que eu me posicionei? Eu me posicionei na célula E8, certo? Onde que eu me posicionei aqui, ó? Na célula E3, tá? Então, o que que a gente tem que memorizar, pessoal? O encontro de uma linha, né, com uma coluna no Excel é conhecido aí por célula, ok? E aí, o que que acontece, pessoal? Eu posso selecionar aqui um intervalo de células, tá? Aqui eu acabei de selecionar um intervalo de células, né? Esse intervalo, ele vai
ele vai do E1 até o G12. Tudo bem? Então, aqui nós temos um intervalo de células, tá? Deixa eu ver aqui nas configurações do meu Excel. Eu estou sentindo falta aqui de umas coisas, hein? Deixa eu ver aqui no menu exibição. Ah, sim, a barra de fórmulas. Está faltando aqui a barra de fórmulas. Tá, agora apareceu. Maravilha. Por que eu coloquei para exibir a barra de fórmulas, pessoal? Porque na barra de fórmulas, né, também aparece isso daqui, ó. Também vai aparecer a célula que eu tô, né? Eu tô na célula F3, né? Aqui eu tô na célula G3. Se eu digitar aqui, por exemplo, o nome da célula, ó, vou colocar, por exemplo, A100. Né? Vou digitar A100 aqui, ó. E aí eu vou dar um Enter. A100, vou dar um Enter. Olha onde que o Excel vai parar. Né? Ele vai parar exatamente na célula 100. Vou digitar, por exemplo, aqui, ó, G200. Né? Ele vai parar na célula G200. Vou voltar onde eu estava, na célula 1. Né? Aqui em cima. Tudo bem? Então, eu posso digitar aqui para qual célula eu quero partir. Selecionei agora há pouco um intervalo de células. Né? Isso aqui que eu estou fazendo é selecionar um intervalo. Esse intervalo vai do G2 até o G14. Né? Olha como que eu posso especificar intervalo aqui, ó. Deixa eu clicar fora, né? Então, eu selecionei do G2, 2 pontinhos, G14. Tá? Quando eu seleciono um intervalo, pessoal, o Excel ele trata assim. Né? Eu selecionei da célula G2 até a célula G14. Tá? Vou digitar aqui de novo que ele perde. G2 até o G14. Olha lá, ele torna a selecionar para mim aquele intervalo de novo. Tá? Se eu selecionar, por exemplo, aqui, ó, vou pegar do G2 até o J10. Tá? Então, eu vou digitar aqui de novo o intervalo do G2 até o J10. Né? Ele torna a selecionar para mim. Tá? Para manipular o Excel, pessoal, a gente primeiro precisa conhecer o que é célula e o que é o intervalo de células. Tá certo? Então, célula é o encontro de uma linha com uma coluna, né? E o intervalo de células consiste em eu fazer isso daqui, selecionar vários quadradinhos ao mesmo tempo, né? Várias células ao mesmo tempo. Certo? Bom, agora vamos entender a praticidade do Excel. Tá? Que nem aqui, eu montei uma calculadorazinha no Excel. Tá? Nós vamos ver agora como é que funciona a parte de inserção de fórmulas no Excel. Né? O que é uma fórmula? É um comando onde eu indico para o Excel o que ele vai fazer. Tá? Se ele vai somar, se ele vai subtrair, se ele vai multiplicar, dividir. Né? Tem um monte aí de coisas diferentes, operações matemáticas diferentes, né? Que dá para fazer aí utilizando do programa Excel. Tá ok? Então, aqui, ó, o que acontece? Eu tenho uma linha onde eu quero somar esses dois valores, o 1 com o 2, tá? Tem duas formas que eu posso fazer isso. Eu coloco o sinal de igual, 1 mais 2. Quando eu coloco esse sinal de igual no Excel, pessoal, o Excel entende que você está inserindo uma fórmula nele, tá? Então, o Excel ele entende que você está inserindo um comando, né? E ele vai responder a esse comando, ou seja, ele vai fazer essa conta aqui, tá certo? Tudo bem. Só que se eu trocar, por exemplo, aqui o valor, ó, colocar 4, o Excel ele não vai atualizar automaticamente para mim, tá? Por quê? Porque eu fixei os valores na fórmula. Ele sempre vai mostrar 1 mais 2. Se eu quiser, por exemplo, que o Excel ele soma para mim, né? Esses dois valores, e de repente eu posso até atualizar um dos valores, né? E o Excel ele também vai atualizar para mim no resultado. Eu preciso dizer para o Excel quais células ele deve somar, tá? Então aqui, ó, eu vou dizer para o Excel que ele vai somar o conteúdo dessa célula, que é a B4, mais o conteúdo dessa célula, que é a C4, tá?
Então, eu vou colocar assim na fórmula, ó. B4 mais o C4. Quando eu coloco na fórmula as células, o Excel ele até destaca para mim com uma cor diferente as células que eu estou usando. Estou usando B4 e estou usando o C4. Tá? Então, quando eu coloco esse comando no Excel, né, igual a B4 mais C4, é como se eu estivesse indicando, falando para o Excel, olha, Excel, pega para mim o que está digitado aqui no B4 e soma com o que está digitado aqui no C4. O resultado vai ser 5. Só que agora tem um detalhe, ó. Se eu atualizar, por exemplo, aqui, ó, qualquer um dos valores, o Excel ele automaticamente atualiza para mim o resultado. Tá? Se colocar, por exemplo, aqui 4, ó, ele vai automaticamente atualizar para mim o resultado. Ok? Por quê? Porque ele está obedecendo aos comandos, né, da fórmula. Tá? Aqui eu estou pedindo para ele somar. Uma coisa interessante também, pessoal, seguinte, ó. Eu vou clicar aqui onde eu tenho o valor 70. Observem a barra de fórmulas. A barra de fórmulas está aparecendo exatamente o mesmo valor que eu selecionei aqui. Tá certo? Só que se eu clicar aqui, ó, onde eu tenho o valor 74, né? Aqui eu tenho o número 74. Aqui a barra de fórmula está indicando que eu tenho uma fórmula ali. Tá certo? Então, quando eu quero que o Excel ele faça algo para mim de forma automática, né? Por exemplo, essa soma aí, eu insiro uma fórmula através do sinal de igual, tá? Vamos prosseguir aqui a reza, né? Nessa linha, eu quero subtrair esses dois valores, tá? Então, eu vou indicar para o Excel através de uma fórmula, vou colocar o sinal de igual, tá? Agora, eu quero subtrair B5 menos C5, ok? Novamente, o Excel, ele me indica, né, quais células eu estou referenciando aqui na fórmula, né? Estou referenciando a B5, que é essa, menos a C5, que é essa. Ok? Vou dar um Enter aqui, ó. Por que deu menos 1? Eu tenho 3, mas eu devo 4, vou ficar devendo 1, tá? Se eu trocar aqui o valor, ó, vocês vão ver que ele automaticamente vai atualizar para mim, certo? Vai fazer aí a conta de menos, né, de forma automática. Ok? A multiplicação, vamos lá. Põe o sinal de igual, de novo, né? Porque agora eu quero multiplicar, tá? Quero multiplicar quais células? Quero multiplicar B6 pelo conteúdo de C6. Vou fazer isso aqui, então. B6 vezes, o vezes é o asterístico, tá, pessoal? Vezes o C6, certo? Vou dar um Enter para confirmar a fórmula. 5 vezes 6 dá 30. Se eu trocar aqui o valor, vocês notem que ele vai automaticamente atualizar para você. Tá? E a divisão, como é que faz, Brasa? A divisão você pega essa célula. Agora eu vou clicar, pessoal. Ó, também dá certo clicando na célula. Ó. Igual B7 barra B7. Ok? Ou seja, ele vai pegar o conteúdo da primeira célula e vai dividir pelo conteúdo da segunda. Certo? Aí, ó. Né? Novamente aqui, ó. Se eu trocar, por exemplo, os valores, ele vai automaticamente atualizar para mim. Tá certo? Então, que fórmula que eu usei aqui, ó? Eu usei o B4 mais C4. Ok? Que fórmula que eu usei aqui? Né? Eu coloquei o B5 menos C5, tá? Deixar indicada aqui a fórmula, né, para que vocês consigam também lembrar, ok? Que fórmula que eu coloquei aqui, ó, B6 vezes C6. E aqui, que fórmula que eu coloquei? O B7 barra
D7. Opa. Aqui não está dando muito certo. Espera aí. D7 barra D7. Só para indicar a fórmula, tá, pessoal? Por isso que eu estou fazendo isso, certo? Ok. Além disso, pessoal, né, no Excel eu posso também somar de formas diferentes. Olha só. Vou colocar, por exemplo, a soma usando a função soma. Vou aumentar aqui, ó. Eu posso aumentar a largura da coluna também, tá? Para isso, basta eu vir aqui, ó, entre as células, né? Vim aqui entre a coluna A e a coluna B e clico aqui, ó. Posso aumentar da forma que eu quiser, tá? Vamos colocar aqui agora usando a função soma para vocês entenderem, certo? Aqui eu quero mostrar o resultado da soma, que nem eu fiz aqui na parte de cima, tá? Então, eu posso utilizar de uma função para isso, tá? Eu clico aqui, onde eu quero inserir a fórmula, venho aqui em f de x, inserir função, tá certo? Vai aparecer essa caixinha aqui para mim, ó, com várias funções já prontas do Excel, né? O Excel ele tem um monte de funções prontas, ok? E eu vou pegar aqui a função soma, tá certo? Né? Ele vai indicar para mim quais células eu quero somar, né? Qual o intervalo de células que eu quero somar. Eu não quero somar do D4 até o D7, eu quero somar só essas duas aqui, ó, certo? Então, eu vou somar o B8 e o C8, tá? Note que aqui, ó, nessa janelinha, ele até dá quais são os valores que eu selecionei, né? O 4 e o 3, ó. Vou marcar aqui para vocês o 4 e o 3, certo? Tá mostrando aqui os valores que eu selecionei, tá? E aqui ele já está até mostrando o resultado da conta, né? Que é 7, ok? Vou dar um ok, olha, ó. Ele vai mostrar o 7, certo? Outra forma ainda que eu tenho de somar, eu posso me utilizar da função autossoma do Excel. Tá? Vamos visualizar ela aqui. É muito, né, Brás? Não precisa ser tudo isso daqui, não. Vamos lá. Vamos visualizar aqui a função autossoma do Excel. Como que ela funciona? Ó. Vou selecionar aqui as duas células que eu quero somar. Venho aqui nesse botãozinho que equivale a uma letrinha grega, né? E aí eu pego aqui, ó, a soma. Olha lá, ó que legal. Né? Ele já automaticamente soma para mim os dois valores, certo? Funciona tanto na horizontal como na vertical. Vou colocar vários valores aqui para vocês verem. Vou selecionar aqui, venho aqui no botãozinho com a letrinha grega, ó. Ele já pega e soma os valores para mim, ó. Já deu o resultado, certo? Eu sempre digo o seguinte, que enquanto a gente está vendo poucos valores, Brás, essas contas dá para a gente fazer de cabeça, né? Sim, mas se eu tiver, por exemplo, várias células envolvidas, que nem aqui, ó. Vocês viram que eu consegui o resultado de uma forma bem rápida, né? Utilizando-se dos recursos do Excel, tá certo? Então, o Excel, ele é um programinha aí, gerenciador de planilhas, né? Que é utilizado para auxiliar a gente, né? Nas nossas contas aí do dia a dia. Tá certo, pessoal? Vamos continuar aqui, ó. Outras funções do Excel. Função média. Tá? Vamos tirar a média agora de dois valores. Venho aqui, sempre clico aonde eu quero inserir a fórmula, né? Venho aqui em f de x. Agora eu vou pegar a média, ó. Essa daqui. Né? Não quero mais somar, eu quero pegar a média. Tá certo? E aí eu vou selecionar, né, qual o intervalo de números que eu quero tirar a média. É só desses dois aqui, certo? Novamente, o Excel ele mostra para mim quais são os números envolvidos, ó. É o 4 e o 10. E aqui ele mostra a média, né? Certo? Então, a média entre 4 e 10, né? O que seria essa média, pessoal? É eu pegar os dois valores, somar os dois
e dividir por 2. 10 com mais 4 dá 14, dividido por 2 dá 7, tá? Se eu trocar aqui os valores, ó, ele também vai atualizar aqui para mim o resultado, certo? Eu uso bastante isso daqui para pegar a média do aluno, ok? O que mais que a gente tem, ó? Vamos pegar agora a função máximo. Vamos entender aí como que ela funciona, né? A função máximo, como o próprio nome diz, ela serve para extrair qual é o maior valor, né, no intervalo de números, tá certo? Então, eu vou pegar aqui, vou clicar aqui de novo, é aqui que eu quero que mostre o resultado. Venho aqui em f de x, vamos pegar aqui a função máximo, né? Aqui ele dá uma prévia, né, de como que a função funciona, né? O nome dela é máximo. Entre parênteses, eu defino qual é o intervalo de células, né, que eu quero procurar, qual é o maior valor. E aqui como que ela funciona, né? Uma descrição do funcionamento da função, né? Ela retorna qual é o maior valor no intervalo de números, certo? Então, eu vou pegar aqui a máximo, né? Eu quero entre esses dois valores aqui, certo? Novamente, o Excel, ele mostra para mim quais são os valores envolvidos, né? E mostra já uma prévia do resultado, ó. O maior valor é 19, ok? Mas se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, no lugar do 8, 20, o Excel, ele automaticamente vai atualizar o valor para mim, certo? Claro, pessoal, né? Braz, eu consigo fazer isso a olho, tudo bem. Mas se eu tiver, por exemplo, um intervalo muito grande, né? Imagina essa planilha com vários valores, ó. Vou digitar aqui alguns valores. Imagina que eu tivesse um monte de valores diferentes, tá? Às vezes pode ser mais difícil extrair qual é o maior valor, tá? Então, eu posso me utilizar da função máximo do Excel, certo? Aqui eu vou selecionar o intervalo que eu quero extrair qual é o maior valor. É tudo isso daqui, ó, do L2, né, até o N4, ó. Do L2 até o N4, certo? Ó, o Excel, novamente, ele mostra para mim, né, quais são os valores envolvidos e mostra qual é o resultado. Ok? Olha, ó, o maior valor é 90. Se eu trocar aqui, por exemplo, ó, vou digitar 100. O Excel, ele automaticamente troca para mim aqui também. Certo? Ok, ok. Bom, em contrapartida, a gente tem a função mínimo, né? Se a função máxima ela extrai qual é o maior valor, a função mínima ela vai fazer o contrário, né? Ela vai dizer qual é o menor valor no intervalo de número, tá certo? Vamos dar uma olhadinha então aqui, ó, como que a gente insere ela. Vou clicar aqui, vou vir aqui em f de x, tá certo? Vamos procurar ela aqui, ó. Ixi, não tem ela, Braz. E agora? A gente faz o seguinte, a gente procura o nome dela aqui, ó. Vamos colocar mínimo. Tem a fé que ele vai achar, ó, já achou a mínimo, né? Ele retorna o valor mínimo de um conjunto de valores, ok? Quando não tem a função, eu posso digitar o nome dela aqui, tá certo? Vamos dar um ok. Vou selecionar de novo, eu quero entre esses dois números qual é o menor, tá? Sempre reforçando que nessa janelinha aqui, ó, né? Só colocar aqui embaixo para a gente visualizar. Ele dá uma prévia dos valores aqui, ó, que eu selecionei, né? Eu selecionei o 3 e o 10, tá certo? E aqui ele mostra qual é o menor valor, né? O menor valor é 3, ok? Se eu colocar, por exemplo, aqui no lugar do 10, 2, ele vai automaticamente atualizar para mim, tá certo? Então, essas daqui foram alguns pequenos exemplos de funções no Excel, tá, pessoal? Né? Se a gente procurar a fundo no Excel, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, ó. O Excel, ele tem um monte de funções diferentes, né? Tem função, por exemplo, para calcular juros,
Tem função, por exemplo, para calcular o quanto que você vai pagar de um empréstimo, tá? Tem um monte de funções diferentes aqui, ó, certo? Né? Isso aqui, o que eu estou mostrando para vocês é apenas uma pequena pontinha, né, do iceberg de tanta coisa diferente, né, que tem aí, tanto recurso diferente que tem o Excel, tá? Uma coisa aí que eu gostaria que vocês se atentassem, ó, tem aqui, ó, esse campo foi gerado automaticamente, esse campo que eu tô, tudo bem? Aqui eu tenho o valor 7, mas aqui na barra de fórmulas, eu tenho a fórmula que foi usada, tá? Então, aqui ele pegou a função soma, e aqui ele está relacionando o intervalo de B8, que é esse daqui, ó, do B8 até o C8, certo? Vou deixar aqui indicado também, né, qual que foi a fórmula que ele usou, do B8 até o C8. Ok? Aqui foi também a função autossoma, né? Vai ser, ó, note que aqui ele atualiza apenas o intervalo de células para mim, tá, pessoal? Ele está atualizando apenas o intervalo aqui de células, né? Do B9 até o C9, tá? Vamos marcar aqui também, né? Vou deixar indicado quais foram as fórmulas, né, que foram utilizadas. Tá certo? Aqui, a função média. Né? Essa função, ela pega e calcula a média aritmética para você. Né? A média, por exemplo, aqui eu só selecionei 2 valores, né? O B10 e o C10. Né? Ele somou tudo e dividiu por 2. Tá certo? Então, vamos lá. Função média. Aí, ó. Aqui é a função máximo, né? Ele pegou aqui e extraiu qual é o maior valor dentro do intervalo de números. Ok? E a função mínimo, né? Que extrai aí o menor valor, certo? Depois a gente vai ver aí, né? Outras praticidades do Excel, tá certo? Vamos ver aqui. Formatação de células, né? O Excel, pessoal, ele dá a opção também da gente formatar as células, né? Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Eu posso selecionar aqui as células, né? E pegar, por exemplo, ó, uma formatação pronta, ó. Venho aqui em estilos da célula, né? E aí eu formato, né? Com cores diferentes, né? Com texto diferente, ó. Certo? Que eu só estou passando o mouse por cima para ver, por exemplo, né? Uma formatação que eu gosto, ok? Mas se eu não gostar de nenhuma, eu também posso fazer isso daqui, ó. Né? Eu posso selecionar a célula, tá certo? E aí, pessoal, o que eu posso fazer, ó? Eu posso, por exemplo, vou clicar aqui com o botão direito. Formatar células. Tá? Vai aparecer essas opções aqui para mim, ó. Certo? Então, eu posso formatar aqui, posso colocar uma letra diferente, posso colocar negrito, tá? Posso trocar aqui a cor da borda da célula, ó. Vou pegar, por exemplo, uma cor diferente, ó. Vou pegar aqui um vermelho, vai. E aonde que eu quero aplicar, se dentro ou fora da célula, né? Posso deixar, por exemplo, aqui com umas linhas um pouco mais grossas, ó. Aqui eu peguei uma linha mais grossa, tá? E vou aplicar na célula aí, ó. Certo? Então, ó, só mostrando para vocês de novo aonde que eu fui para fazer isso, ó. Eu selecionei, botão direito, formatar células, tá? E aí aparece essa caixinha aqui, ó. Né? Posso formatar também o fundo da célula, né, ó. Colocar uma cor diferente aqui, ó. Por exemplo, esse... vou pegar esse daqui, vai. Esse de brasa. Olha lá. Ok? Beleza. Cor de letra, pessoal, essas coisas é a mesma coisa, né?
do que a gente fez no Word, né? Para trocar a cor da letra, a gente pode selecionar, né? Lembrando que o Excel, assim como o Word, ele também trabalha com seleção, ó, que eu posso aumentar o tamanho da letra se eu quiser, posso colocar negrito, posso trocar aqui a cor da letra, ó, vou colocar, por exemplo, um branco, certo? Maravilha, turma. Então, esses daqui foram, né, os recursos aí básicos do Excel. Para salvar, eu posso vir aqui, ó, arquivo, né, vim aqui no menuzinho arquivo, ó, a parte aqui, arquivo, salvar como, certo? E aqui eu posso selecionar, por exemplo, um local onde eu quero salvar, tá? Salvar na área de trabalho mesmo. Ok? O arquivo vai estar aqui, ó. E a minha área de trabalho está bem bagunçada, tá, pessoal? Mas em algum lugar aqui ele salvou, ó. Tá aqui, ó. Ele salvou aqui o arquivo. Tudo bem? Maravilha. Vamos então para a próxima parte, moçada, que é esse daqui. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que funciona essa parada aqui, ó. Seguinte, pessoal. Antes de eu mostrar como é que funciona essa parada aqui, ó, né? O Excel, pessoal, ele é um programa muito prático, né? Vocês viram aí que ele é um programa muito inteligente, tá certo? Então, dá para a gente aí criar fórmula, né? Dá para a gente, por exemplo, até aproveitar a fórmula, né, inserida. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como que faz isso, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui nessa planilha, ó. Faz de conta que essa planilha é a planilha de uma loja, tá? Então, aqui eu tenho o código da peça, né? A roupa que é, tenho o preço de compra, né? O quanto que eu comprei aquela mercadoria, certo? Aqui eu tenho a quantidade vendida, certo? Aqui tem o preço de venda, certo? E aqui tem o total da venda. O preço de venda e o total da venda são coisas que o Excel vai calcular para mim, tá certo, pessoal? Então, nós já vamos ver como é que funciona a parada, ó. Seguinte, o que vocês devem ter reparado aqui, ó? Onde está o texto preço de custo, né? Eu não estou conseguindo visualizar ele por completo, né? Por quê? Porque o tamanho da coluna aqui, a largura da coluna, está muito pequeno, né? Eu poderia fazer isso daqui, ó, aumentar a largura da coluna, que nem vocês viram agora há pouco, tá? Mas também eu posso fazer isso daqui, ó. Seleciona, vem aqui nessa opção, quebrar texto automaticamente. Olha como é que fica, ó. Né? Ele dá uma quebra, né? Então, às vezes, quando o texto não cabe, que nem esse daqui, ó, roupas masculinas, né? O tamanho aí da coluna está muito pequeno, certo? E eu não quero aumentar o tamanho da coluna. Então, vocês façam isso, ó. Clica aqui, quebrar texto, né? Ele vai automaticamente quebrar para você, certo? Vou fazer aqui a mesma coisa também com o preço de venda, certo, pessoal? Ok, maravilha. Total da venda, ó, vou também quebrar, certo? Beleza. Então, eu selecionei aqui e quebrei o texto de forma automática, ok? Vamos para a próxima etapa, né? O que ele fala aqui, ó? Segundo passo. Classifique a planilha pela coluna roupas masculinas, né? O que acontece no Excel, pessoal? A gente pode ordenar as coisas, tá? A gente pode classificar, por exemplo, né, isso daqui por ordem alfabética, tá? Ou, por exemplo, por ordem de código, tá ok? Então, aqui, ó, vocês podem ver, eu tenho primeiramente a calça, que começa com a letra C, né? Depois eu tenho a bermuda, que começa com a letra B, né? Depois eu tenho a regata, depois torna a chegar de novo a camisa, ó, né? Que começa com a letra C. Não. Se eu quero, por exemplo, organizar por ordem alfabética, a bermuda deve aparecer aqui em primeiro lugar, né? E em último lugar deve aparecer quem? A regata, certo? Então eu vou fazer isso. Eu vou classificar por ordem alfabética aí de roupa, tá? Para isso eu vou selecionar toda a planilha, tudo bem? Vou selecionar aqui toda a planilha, tá certo? E aí, moçadinha, eu vou vir aqui, ó,
nessa opçãozinha aqui no cantinho de cima, né? No canto superior direito, classificar e filtrar. Venho aqui, certo? E vou selecionar essa opçãozinha aqui, ó, personalizar a classificação, certo? Então, vamos lá. Vou personalizar a classificação. Aqui vai aparecer essa janelinha aqui para mim, certo? Pelo que eu quero classificar, né? E pela ordem que eu quero classificar, né? Em ordem alfabética ou em ordem analfabética, né? Perdão, né? De Z a A ou de A a Z, ok? Então, eu quero classificar pela roupa, né? De A a Z, em ordem alfabética. Olha o resultado que a gente tem aqui, ó. A bermuda vai parar em primeiro lugar, né? E a regata vai parar lá no último, certo? Vou mostrar mais uma vez para vocês agora por código, tá? Eu vou classificar por ordem de código. Seleciono aqui a planilha, classificar, personalizar classificação, né? Vou pegar aqui agora o código, né? Vou classificar do menor para o maior, né? Do menor código para o maior. Olha lá, ó. Então, primeiramente apareceu o 2, depois o 23, né? E o último código lá embaixo é o 4785, né? Se eu inverter aqui, ó, vou personalizar de novo. Ah, não, agora eu quero do maior para o menor. O que ele faz? Olha, ó. Ele automaticamente inverte, né? A meia estava lá no último, a meia passou a ser primeiro, tá certo? Mas não, ele quer que classifica por ordem de roupas masculinas. Então, vamos lá. Ordem alfabética de roupas masculinas. Venho aqui nessa janelinha, troco por roupa masculina, certo? De Z a A. Não, porque se for de Z a A, vai ser por ordem analfabética, né? De A a Z. Contrário. Vamos colocar aqui de A a Z, brasa. Ok, maravilha. De A até Z. Certo? Então, esse é um outro recurso do Excel, né, que permite eu classificar as coisas, né, por ordem tanto alfabética, né, se for uma palavra, tanto por ordem crescente ou decrescente de números. Tá ok? Vamos para a próxima etapa. Calcular o preço de venda e o total da venda. Né? Então, isso daqui, pessoal, são campos que vai ser calculados, né? O Excel ele vai gerar para mim esses campos automaticamente, tá certo, pessoal? Então, é o seguinte, ó, vamos supor que eu estou vendendo o produto, né? Eu comprei esse produto, a bermuda, por R$22. Eu quero vender ele com 50% de lucro, tá? Que conta que eu devo fazer, ó? Eu vou pegar esses R$22, certo? Se eu vou vender por 50%, eu vou multiplicar por 1,5. Ok? Aí, ó. Então, aí tem um macetezinho para vocês, tá, pessoal? Quando vocês querem, por exemplo, vender, olha, eu tenho um produto, eu quero vender ele com 50% de lucro, né? Que conta que eu devo fazer? Você pega o preço do produto e multiplica por 1,5, né? O produto que custava R$22 subiu para R$33, certo? Isso daqui vai ser o meu preço de venda, né? Eu comprei por 22 e vou vender ele R$11 mais caro, tá certo, pessoal? Né? Afinal, 50% de 22 é 11, tá? Vamos para o outro aqui, ó. Igual, vou pegar aqui o preço da calça, que é 30, e também vou multiplicar por 1,5. Aí, ó. A calça ela vai custar, então, R$45, tá? Custava 30, houve um aumento de 50%, né? Ela foi para R$45, né? Aumentei R$15. Eu poderia inserir a fórmula, né, em todos os campos que nem vocês estão vendo aqui, certo? Mas, olha que interessante isso daqui, ó. Como o Excel, ele é um programa muito inteligente, tá, pessoal? Eu não preciso ficar inserindo fórmula em todas as células, né? Basta eu ter uma célula que tem a fórmula correta para eu fazer isso daqui, ó. Clico e arrasto,
né? Olha o que o Excel faz, ó. Que nem da camisa. Ele faz o C6, que é onde está o preço da camisa, e multiplica por 1,5. É só pegar o preço de custo, né, e multiplicar por 1,5, tá, pessoal? Aqui mesma coisa, ó. Peguei o preço de custo e multipliquei por 1,5, tá certo? Aí, ó, o produto ele custava R$12. Eu dei um aumento de 50% para ele. 50% de 12 é 6, né? Metade de 12 é 6. 12 com mais 6 dá 18. Ok? Então, maravilha. Dessa maneira eu calculei o quanto que eu vou vender o produto, tá? Agora vamos calcular o total da venda, né? O total da venda vai ser o quê, pessoal? O preço da venda multiplicado pela quantidade vendida, tá? Então, por exemplo, a bermuda, né? Cada bermuda custa R$33, né? Eu vendi 15. Que conta que eu devo fazer? Eu devo pegar esse valor e multiplicar por esse, tá certo? Então, eu vou fazer isso aqui no Excel, ó. Igual, vou pegar a quantidade, que é o D4, a quantidade de bermuda que eu vendi, e vou multiplicar pelo E4, né? Que é o preço da venda. Quanto que custa cada bermuda. Vou dar um Enter, né? Esse daqui vai ser o total da venda. Tudo bem? Aqui embaixo vai ser a mesma coisa, só trocando o intervalo. Mas eu não preciso digitar a fórmula de novo, né? Basta que eu tenha um campo com a fórmula correta para fazer isso daqui, ó. Arrastar, certo? Ele já me informa, né, qual é o preço, qual que é o total de venda, né, de cada produto, certo? Se eu trocar, por exemplo, a quantidade aqui, ó, vamos supor que eu vendi 20 calças. Então, o meu lucro, né, o meu total de venda caiu, certo? Né, o Excel, ele automaticamente vai atualizar o valor para você, tá? Um dadinho extra aqui para vocês, ó. Vamos supor que aqui eu coloco o campo total, certo? Faz de conta que eu quero somar tudo isso daqui agora, ó. Posso fazer isso daqui, ó. Seleciona tudo, venho aqui nesse botãozinho, né, com a letrinha grega, ele vai somar para mim. Preciso selecionar as outras colunas e fazer a mesma coisa? Pode até ser. Mas, novamente, quando o Excel ele tem um campo pronto, né, um campo que já tem a fórmula inserida de forma correta, ó, eu posso fazer isso daqui, ó. Clicar aqui e arrastar. Certo? Aí, ó. E automaticamente já coloca para mim os resultados, né? As somas aí de cada item. Bom, então vamos lá. Depois que eu calculei o preço de venda e o total da venda, o que ele fala que a gente deve fazer, ó? Formatar com o símbolo de moeda. Quando eu vou digitar o símbolo de dinheiro, pessoal, eu não preciso fazer isso daqui, ó. Eu não preciso digitar, tá? O R cifrão. Para isso, eu seleciono as colunas que tem número. Vamos achar aqui o símbolozinho de dinheiro, ó. Já achei. É esse daqui, né? Então, ó, preço de venda e total da venda são valores monetários, ok? Então, eu vou clicar aqui, ó. Ele automaticamente vai colocar o R cifrão para mim, né? O preço de custo também, mesma coisa, ó. Vou selecionar aqui. Ele automaticamente vai também colocar para mim o R cifrão, tá certo? Então, toda vez que eu tiver que digitar, né, um valor monetário, eu posso fazer isso, tá? Posso digitar o número, né, sem a necessidade de digitar o R cifrão, ó, vem aqui. Aí depois vocês selecionam, vem aqui no botãozinho com o símbolozinho de dinheiro, que o Excel ele automaticamente formata para vocês, né, aquilo com o símbolo do dinheiro. Tá certo? Beleza. Já tá acabando, hein, gente? Mesclar o título, né? O Excel, moçada, ele tem um recurso que permite a gente mesclar células, né? O que significa mesclar? Significa juntar, tá certo? Então, aqui, ó,
eu tenho o título distribuidora de roupas, tá? Isso daqui é uma célula. Esse título, ele se encontra na célula 1. Se eu clicar aqui no B1, ó, vocês podem ver que não vai aparecer nada aqui, ó. Tudo bem? Aqui eu tenho a célula B1, a célula C1, a célula D1. Todas essas células, elas funcionam, né, independentemente uma da outra. Mas eu posso fazer isso daqui, ó. Posso selecionar, né? Aqui eu selecionei um intervalo que vai do A1 até o F1. Aí eu faço isso daqui, ó. Pá. Mesclei. Pronto. O Excel, ele trata isso daqui como se fosse uma coisa só. Certo? Então, quando vocês quiserem mesclar as células, ó, vocês podem fazer isso daqui, ó. Seleciona as células que vocês querem mesclar. Tem aqui no botãozinho mesclar, ó. Aí, ó. Quando eu clico agora no L1, né, ele trata o L1, o L2 até o L13 como se fosse uma célula só. Tudo bem? Vem aqui, ó. Ele trata tudo isso daqui como se fosse uma célula só. Tá certo? Beleza. Recurso bastante aí utilizado também pelo Excel. Certo, pessoal? Agora a gente vai ver o recursinho mais queridinho do Excel. Prestem atenção, moçada, que isso daqui com certeza vocês vão utilizar, tá? Que é a parte de criar gráficos no Excel. A gente vai ver como é que cria gráfico no Excel, certo? O Excel, ele tem vários tipos diferentes de gráficos, tá? Ele pede aqui para criar um gráfico de linha com as colunas roupas masculina e quantidade, certo? Então, eu vou selecionar aqui, ó, roupas masculinas, ok? E vou selecionar também quantidade, tá? Mas como que eu faço para selecionar as duas ao mesmo tempo? Se eu clicar aqui, o Excel ele vai automaticamente tirar uma, tá? Muito simples, moçada. Para isso, vocês seguram a tecla Ctrl, né? Vem aqui e seleciona a quantidade, certo? Para o gráfico funcionar, é muito importante a mesma quantidade de células que vocês selecionarem aqui, também está selecionadas aqui, certo? Senão não vai dar certo, tá, pessoal? Então, vamos ver, um gráfico de linhas. Venho aqui em inserir, né? O painel aqui, inserir, certo? Os gráficos, pessoal, estão aqui, ó. Tudo bem? Essas são as opções de gráficos do Excel. O gráfico de linhas seria esse daqui, ó. Certo? Aí, ó. Então, ele automaticamente cria para mim, ó, um gráfico de linha, tá? Com as opções que eu selecionei, ó. Bermuda, calça, camisa, né? A bermuda, qual foi a quantidade de bermuda que eu vendi, ó? 15, correto? A calça, qual foi a quantidade? Foi 20, ó. Note que aqui, ó, ele está bem de acordo com os dados, tá? Se eu atualizar aqui no Excel, ó, por exemplo, eu vou colocar a bermuda 10, ele vai automaticamente descer o gráfico para mim. Certo? Um curso aí bastante útil para vocês, tá, pessoal? Né, a parte aí de inserção de gráficos. Vamos ver mais um gráfico, ó. Agora, o que ele pede para fazer? Um gráfico de coluna com as colunas roupas masculina e preço de venda. Mesma coisa. Vou selecionar aqui o roupas masculinas, seguro o Ctrl, porque o preço de venda está longe, ó, ele está aqui, e vou selecionar também o preço de venda. A mesma quantidade de células que eu seleciono aqui, deve ser a mesma quantidade de células que eu seleciono aqui também. Ok? Venho aqui no inserir. Esse daqui foi o gráfico de linhas, o primeiro gráfico que eu inseri. Agora eu quero inserir um gráfico de colunas. Vou pegar esse daqui mesmo, ó. Então, só mostrando para vocês, ó, esse daqui é o gráfico de colunas, tá? Aqui embaixo eu tenho as roupas, né? E aqui em cima eu tenho os valores, ó. A bermuda, por exemplo, custa R$33, tá certo? Ó, entre o 33 e o 35, né? A calça, ela custa R$20, tá? Tudo bem, pessoal? Vou trocar o preço da calça. Assim.
Esqueci aqui de atualizar a fórmula, perdão. Agora sim, né? Tinha uns campos aí que estavam sem a fórmula. Pessoal, outra coisa também, ó, no Excel às vezes pode aparecer isso daqui, tá? Isso daqui não é erro, não. Isso daqui é porque o número é muito grande, né? E não deu para ele ser exibido. É só aumentar aqui a largura, ó, que ele vai passar a ser exibido, certo? São pequenos detalhes que às vezes passa reto, ok? Então, esse daqui é o gráfico de colunas, tá? Vou colocar ele um pouquinho mais para cá. E, finalmente, né, ele pede para inserir um gráfico de pizza, que é aquele gráfico redondo, né, que é usado, por exemplo, nas pesquisas eleitorais. O gráfico de pizza com as colunas roupas masculinas e total da venda. Então, vamos lá. Mesma coisa, ó. Seleciono aqui o roupas masculinas, pego o total da venda, seleciono o total da venda, tá? A mesma quantidade de células que eu seleciono aqui deve ser a mesma quantidade que eu seleciono aqui também, certo? Aí eu venho aqui, ó, inserir. O gráfico de pizza é esse daqui, pessoal. É o gráfico redondinho, certo? Esse daqui é o gráfico de pizza, tá? Uma coisa também interessante, ó, é que a gente pode formatar o gráfico de acordo com o que a gente quiser, ó. Só clicar no gráfico, ó, ele vai dar algumas opções para mim, ó, de colocar legenda, né, de colocar porcentagem, tá? Tem aqui algumas opções de formatação do gráfico, tá, pessoal? Então, esse daqui é um outro recurso, tá? Que tem aí o Excel. Só mostrando para vocês novamente, ó, seleciona aqui, né? Vem aqui, pega o gráfico que vocês querem, né? Aqui eu peguei o gráfico de pizza, tá certo? Aqui ele mostra, né, com cores diferentes. Eu posso também fazer o seguinte, ó. Posso clicar no gráfico, vir aqui, adicionar elemento ao gráfico, ó. Colocar, por exemplo, o rótulo de dados, certo? Para aparecer os valores, senão esse gráfico aí não quer dizer muita coisa, não. Certo? Aí, ó. Coloquei para aparecer os valores no gráfico. Tá ok? Né? Então, por exemplo, aqui, ó. A meia, né? A meia, o preço de venda dela é 420, ó. Deixa eu só passar para cá. Perdão, 432. Tá certo? E aí, obviamente, né, eu posso vir aqui também, ó, posso fazer outras formatações no gráfico, ó, posso formatar a letra, né? Tem várias formatações aí que eu posso aplicar, ó. Posso formatar, por exemplo, o preenchimento do gráfico, certo? Então, do mais aí é isso daí, tá, pessoal? Esses daí foram os recursos aí básicos do Excel para vocês.